Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula, né? Desejando aqui bons estudos a todos vocês, continue aí com foco. Já estamos encerrando nosso ano letivo, né? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar todas as nossas aulas. Lembrando, baixe o slide, tá? Nesse slide final está contido todos os conteúdos para a nossa avaliação final, tá certo? Pelo slide que você vai estudar para a sua avaliação, tá certo? Bem, então vamos lá para a nossa aula de hoje, bem direto, né? Nossas aulas são bem diretas ao ponto, né? Bem objetivo. Então vamos lá. Nos conteúdos anteriores eu já havia falado. Vamos recordar do início. Eu falei sobre probabilidades, falei sobre estatística, né? Lá na estatística a gente trabalhou e conheceu os ramos da estatística, né? Diz para vocês que a estatística é dividida em descritiva e inferencial, tá certo? O qual a estatística descritiva, vou colocar aqui, ó, descritivo, só para a gente rabiscar, ó, descritiva, né? E a estatística o quê? Inferencial. Só que a inferencial a gente não estuda. A descritiva, ela pode ser quantitativa, não foi? E ela pode ser o quê? Qualitativa. Quantitativa pode ser discreta ou contínua. Qualitativa pode ser o quê? Nominal, ordinal, tá certo? Vamos lembrar, qualitativo está relacionado à qualidade. Por exemplo, cor dos olhos, cor da pele, né? Cor da pele. Agora que não, quantidade. Quando é discreta, não aceita o que? Não tem intervalo. E quando é contínuo, tem o que? Tem intervalo. Legal? Bem, vamos lá. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. A gente vai iniciar agora com o capítulo 23. Bem provável que a gente encerre todo o nosso conteúdo nessa aula de hoje, tá certo? Nas demais aulas, a gente vai ficar rodando resoluções de exercício somente, tá certo? E se sobrar algum tempinho, a gente trabalha um tópico sobre revisão Enem, tá certo? Que vocês vão fazer a prova do Enem em janeiro, beleza? Mas vamos lá, o foco agora é terminar nosso conteúdo e focar na nossa avaliação final para que todos consigam acompanhar e consigo fazer uma boa provinha aí. Então vamos lá. Começando aí, média aritmética. Pronto. A média, turma, ó, média é um dos tópicos mais importantes da estatística. E a média ela é dividida em média aritmética ou média ponderada. Creio eu que vocês já devem ter ouvido falar sobre média aritmética e média ponderada. Alguns alunos têm dúvida em calcular e diferenciar da média ponderada e da média aritmética, mas a diferença é bem simples, tá? Por exemplo, vamos lá, a média aritmética é a nossa média comum, digamos assim, né? A média comum, por exemplo, se em português o aluno tirou nota 8, em matemática tirou 10, e física tirou, por exemplo, 7, tá certo? Química, o aluno tirou, vamos colocar aqui dá 17, 25, deixa eu ver aqui, o 25, vou botar aqui um 5, sei lá, pronto. Vamos fazer o seguinte, para calcular a média das notas dele, ele vai fazer o que? 8, somar, né, ó. E dividir por quanto? Pela quantidade de notas, tá certo? São 4 notas. Isso daqui eu chamo de quê? Média aritmética, tá certo? Então vamos lá. Aqui eu vou somar, ó. Aqui eu vou ter 17 com 8 dá 25, 25 com 5 dá 30. 30 dividido por 4, eu vou ter 7, que dá 28, então vai dar o quê? 7,5. Então a média do aluno deu 7,5. Está aprovado? Sim.
Sabemos que a média, né, para que o aluno seja aprovado, a média ela tem que ser o que? Maior ou igual a 7. Legal? Então vamos lá. Essa média aqui é a média mais comum, que a gente utiliza. Agora, quando se fala em média ponderada, alguns alunos têm diferença em diferenciar, tem dificuldade, né, melhor dizendo, em diferenciar essas duas. Então vamos lá, mas não tem nada difícil. A única coisa que vocês vão anotar que a média ponderada ela apresenta frequência, tá certo? Vou já explicar o que é essa frequência aqui. Deixa eu limpar aqui para ficar bem legalzinho. Vamos lá. Observe esse quadrinho aqui, ó. Observe esse quadrinho aqui. Aqui eu tenho os salários dos funcionários. Diz assim, salários em reais, R$500. E diz assim, número de funcionários que ganham R$500, 6. Número de funcionários que ganham R$800, 8. Aqui 12, 4, 30, que é o total de funcionários. Ok? Beleza. Turma, essa tabelazinha aqui, ó, essa colunazinha aqui, ela representa exatamente a frequência. A frequência. Observa aqui, ó, funcionários, ó, a quantidade de funcionários que ganham R$500 são quantos? 6. Então, eu tenho 6 funcionários, ou seja, a frequência, a quantidade, a quantidade de funcionários que ganham R$500 são 6. Então, por exemplo, eu tenho 6 funcionários aqui, ó, lá da empresa, que ganham R$500. Legal? Então, esse grupo aqui, ó, ganha R$500. Certinho? Aí tem outro grupo de 800 que ganha o quê? 8 funcionários que ganha R$800. E aí ele quer saber a média. Qual é a média? Qual é a média aqui? Então vamos lá? Vamos aprender a calcular? Turma, para calcular a média, observe o seguinte: para calcular a média, vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão multiplicar sempre essa coluna vezes essa, ó. Sempre essa coluna vezes essa. Então vai ficar o quê? 500 vezes 6 mais 800 vezes 8, né? 800 vezes 8 mais 1.200 vezes o que? 12 mais o que? 1.550 vezes o que? 4. E aí, ó, eu vou fazer essas continhas aqui, ó, e vou dividir pelo total de funcionários, que é quanto? 30. Novamente, multiplica e soma todo mundo aqui. E depois faz o que? A divisão por 30, que é a quantidade de funcionários, tá certo? Então, vamos lá, deixa eu ver, não tem a continha, né? Então, vamos lá fazer. Vamos fazer aqui. Vou fazer de 1 por 1. Então, vai ficar assim, eu vou botar aqui, ó, média é igual a quê? 500 vezes 6. 5 vezes 6 é 30. Repete 2 zeros. 8 vezes 8, 64. Soma os dois e bota os 2 zeros aqui, ó. 12 vezes 12 dá 144 e bota 2 zeros. Mais 1.550 vezes 4, 0. Aqui dá 20, 20 mais 2, 22. 5, então dá 6.200. Dividido por quanto? Por 30. Então, a média aí vai ficar quanto? 3.000 com 6.400, 9.400. Aí eu vou somar 9.400 com mais 14.400. Mais aqui o número de baixo, mais 6.200. Total, fechou os 30 mil reais. 30 mil, tá certo? Dividido por quanto? Por 30. Então, de novo, somei toda essa galera aqui, ó. Deu quanto? 30 mil fechado, tá certo? Então, vai ficar 30 mil dividido 30 mil. Vou aumentar aqui, ó. Dividido por 30. Aqui vai ficar quanto? 10 mil não, 1.000, né? Que eu cortei um zero. Então, vai ficar o quê? 1.000 reais. Vou botar aqui um zero, ó. 1.000 reais.
Beleza? Então a minha média é igual a quanto? A mil reais. Legal? Facinho, né? Então vamos lá, vamos seguir. Pronto. Vocês já aprenderam a calcular média aritmética e média ponderada. Agora vamos aprender a calcular mediana. Observa aqui, ó. Se eu tenho aqui os números, eu tenho aqui, ó, 1, tem o número 2, 4, 6 e 10. Mediana, turma, nem sempre é o número do meio. Grave isso daí. Mediana nem sempre é o número do meio. Vamos lá. Quando eu tenho a quantidade de números ímpares, a mediana aqui, ó, é o do meio. Por exemplo, eu tenho 2 números aqui para a esquerda e 2 números na direita. Então, a metade, eu tenho um número quem? Eu tenho um número 4. Tá certo? Mas vamos entender direitinho, ó. Então, mediana, a mediana vai ser quem? O 4. Primeiro de tudo, ó, vocês, para calcular a mediana, anota aí as observações. Só anota agora. Anota. Observação 1. Tem que estar o quê? O número em ordem. Observação 2. Analisar se o N é par ou se o N é ímpar. Pronto. Par ou ímpar. Com essas duas observações, a gente já consegue ter muita noção e calcular e facilitar para calcular o que? A mediana. Observe o seguinte. Primeira coisa, eu vou analisar se a ordem está correta. Vamos ver? 1, 2, 4, 6 e 10. Tá ok? Sim. Sempre é do menor para o maior. Então é crescente, tá? É uma ordem crescente. Ok? Sempre assim. Na questão ele vai embolar tudo. Ele vai estar assim, ó. 2, 1, 6, 4 e 10. Se tu for ver, ó, vai mudar a mediana. A mediana aqui seria o que agora? 6. Tá observando como é importante colocar em ordem? Então, eu preciso organizar, ó, botar 1, 2, 4, 6 e 10, para que o resultado da mediana não seja o que? Não seja alterado. Pronto, aqui ok. Vamos analisar se o N é par ou é ímpar. Esse N, o que é esse N, professor? É um número de números, né? De números aqui, participantes. De números. Então é fácil lembrar. N, número. Número de quê? De números. Vamos contar quantos números tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então temos 5. 5 é par ou é ímpar? Ímpar. Então se 5 é ímpar, então vocês vão fazer o seguinte, ó. Eu já sei que o N é ímpar. Quando é ímpar, turma, ó, vocês vão fazer assim, ó. Quando o N é ímpar, vocês vão adicionar mais 1 e dividir por 2 para calcular a mediana. Então, a mediana é assim, ó. O N não é 5, então vai ficar o quê? 5 mais 1, 6. Metade de 6 é o 3. Então, o número da mediana é o terceiro número. É o terceiro número, que vai representar o quê? A mediana. Aí, vamos lá. Eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro. O terceiro número é esse aqui, ó. É o 4. Então, o 4, ó. Ele vai representar o que? A mediana. Então, a minha mediana é o número 4. Beleza? Então, show de bola. Professor, mas se fosse, no caso aqui, se fosse par, vamos colocar aqui 2, 4, 6, 10, 12. Pronto. Se no caso aqui fosse par, aí já alterava o estilo de calcular. Então, vamos lá. Vou analisar aqueles dois tópicos, se está em ordem e se o N é par ou se é o que? Ímpar, tá certo? Então, vamos lá. Está em ordem sim, né? 1, 2, 4, 6, 10, 11, está crescente certinho aqui. Beleza. O N é par ou ímpar? Eu vou analisar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 é par. Quando é par, aí muda, ó. Quando é par, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar o N vai ser assim, ó, o N, eu vou dividir por 2. Então, vamos lá. 6 dividido por 2, 3. Então, ó, a minha mediana vai ser assim, ó. Vai ser o terceiro termo mais o seguinte, o sucessor dele, que é o quarto.
e dividir por 2. Então, vamos lá. Então, vai ser o terceiro número, e eu vou somar com o quarto número e dividir por 2. Então, vamos lá. Quem é o meu terceiro número? Aqui é o meu primeiro, meu segundo, meu terceiro, quarto, o quinto, o sexto, tá certo? Isso aqui está dizendo posição, tá, Tom? Então, vamos lá. Terceiro número é o 4. Então, vou colocar aqui 4. Então, vou colocar aqui 4 mais o quarto número, quem é? É o 6. Então, mais 6 dividido por 2. Isso daqui vai me dar a mediana. 4 mais 6, 10. 10 dividido por 2, 5. Então, minha mediana dos números aqui é um número, é o 5. Tá certo? A mediana que vai ficar no meio é o quê? É o 5. Então, vou somar esses dois e dividir por 2, que deu quanto? 5. É como se eu tivesse aqui, ó, esses números. Aí eu tenho 1, aqui eu tenho 2, aí dou um espaço maior, aqui estou 4, aí aqui eu tenho espaço maior, vou ter o 6, aí vou ter o 10 e aqui eu vou ter o 12, tá certo? Aí a mediana é exatamente o número que vai ficar ao meio. No meio, exatamente no meio aqui, ó. Tá certo? Ó? No caso, o número do meio é o 5. Tá certo? Então, ó, a diferença, turma, ó, a quantidade, melhor dizendo, a quantidade de números. A quantidade de números pela esquerda, na esquerda, é a mesma coisa da quantidade de números pela direita. Tá certo? Aqui eu tenho quantos números? 1, 2, 3. Aqui, 1, 2, 3. Percebe? Sempre fica bem no meio aqui, ó, dessas quantidades aqui. Então, vamos lá. Ímpar, soma mais 1 e divide por 2. Par, divide por 2, fica ele e o sucessor dele. Legal? Bem facinho, né? Nada demais. Pronto, então vamos seguir. Com a prática vocês vão pegar, tá certo? Vamos fazer outro exemplo, ó. 1, 2 e 3. 3 é o quê? Ímpar. Se o n é ímpar, soma mais 1 e divide por 2. 4 dividido por 2 dá 2, então é o segundo número, ó. Então, a mediana aqui é o 2. X-med é quem? O 2. Legal? Ah, professor, mas aí nem precisava fazer essas continhas. Beleza. Vocês vão ver no exercício que quando tiver 100 números, 1000 números, 1002 números, então vocês vão ver que vai precisar realmente dessa formulazinha para calcular a mediana. Mas não é difícil, nada de decorar, tá? É a coisa que é bem intuitivo, vocês vão pegar facinho. Então, vamos lá por último, moda. Moda é o mais fácil de todos. Moda, o que é uma coisa que está em moda? Exemplo, as idades em anos dos jogadores de um time de futebol são 16, 17, 18, 17, 20, 18, 19, 16, 19, 19 e 20. Como a idade que mais aparece é 19, considere que moda é igual a quanto? 19. E ela é o que? Unimodal. Turma, a moda é o mais fácil de todos. Uma coisa que está em moda é porque está aparecendo demais. Então, é o que mais aparece. O que mais aparece é o que está em moda. Beleza? Qual é a idade aqui que está em moda? É a idade de 19 anos. É o que mais tem, tá? O que mais tem é o que está em moda. Beleza? Aí ele falou no tópico seguinte, ó. Ele falou que é unimodal. Por que é unimodal? Porque só tem uma moda. Se fosse duas modas, bimodal. Se fosse mais de duas modas, multimodal, multimodal, mais de duas modas. E se não tivesse moda, professor? Vixe Maria, pera aí. Se não tivesse moda, seria o A de negação e moda, amodal. Amodal. Legal? Show, né? Vamos dar exemplo aí para vocês? Exemplos. Por exemplo, turma, ó, a nota da sala de matemática foi o seguinte. As notas da sala de matemática foi o seguinte, as notas finais. 7, 6, 10, 10 e 8. Pronto. Qual a moda aí? A moda, aqui tem mais, aqui mais se repete, mais aparece. Qual é os números? 10. Então, a moda, 10. Unimodal, bimodal, multimodal ou amodal? Ora, se só tem uma moda, então é o quê?
unimodal. Então, a moda aqui é quanto? 10. Mas se tivesse assim, ó, se eu colocasse um 8 bem que sim, percebe que a quantidade de 10 é a mesma quantidade de 8. Então, quer dizer que eu tenho duas notas 10 e tenho duas notas 8. Então, a quantidade que aparece 10 é igual à quantidade que aparece 8. Então, vai ser o quê? Bimodal. Quem são as modas 10 e 8? E assim sucessivamente, ó, só eu coloco aqui uma nota 7, então seria o que? Multimodal, porque a quantidade que aparece o número 7, a nota 7, é igual que aparece 10 e 8. Professor, se fosse assim, ó, 7, 6, 10 e 8, existia moda? Não, porque todo mundo está o que? Em mesma quantidade. Então seria o que? Amodal. Legal? Bom demais, né? Vamos lá. Vamos para exercício, tá? A gente só aprende exercitando. Então a aula está bem mais extensa, né? Para compensar as aulas que eu fiquei de postar aí para vocês, mas vocês podem acompanhar completamente e ter uma noção bem mais contínua, né, da aula. Então vamos lá. No ano de 2000, o número de nascimentos por mês em uma maternidade foi mês de janeiro 38, fevereiro 25 e assim sucessivamente. Aí pergunta, calcula a média mensal de nascimentos. Turma, questão de prova. Primeiro quer saber o que? Média. Beleza? E segundo, em quais meses o número de nascimentos ficou acima da média? Então, primeiro de tudo, ele quer saber a média. Então, vamos lá. Vamos primeiro calcular a média, depois a gente vai para a letra B de bola. Primeiro de tudo, vamos calcular a letra A. Para calcular a média, o que eu vou fazer? Eu tenho que somar o número de nascimentos de cada mês, né? Por exemplo, janeiro 38, fevereiro 25, março 42, abril 30, maio 29, junho 47, mais 18, aí vai seguindo, ó, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Dividido por quanto? Dividir tudo isso daqui, ó, tá certo? Pela quantidade de meses. A gente sabe que a quantidade de meses são quantos? 12. Então vamos fazer o seguinte, vamos somar toda essa galerinha aí. Vamos somar aí 38 com mais 25 com mais 42 com mais 30 com mais 29 com mais 47 com mais 18 com mais 36 com mais 38 43 49 37, tá certo? Aqui eu consegui calcular, deu 432 dividido por 12. Dividido por 12. Então, a média aqui, ó, deu quanto? 36. Então, a média de nascimentos aqui foi o quê? 36. Beleza? 36 nascimentos por mês. Então, a média foi isso. 36 nascimentos por mês. Ok. Então, vamos lá. Eu já sei que a minha média foi o quê? 36. Pronto. Respondido o quê? A letra A. Respondida a letra A. Turma, agora vamos para a letra B de bola. Observe o seguinte. Na letra B de bola, ele está pedindo o seguinte. Em quais meses o número de nascimento ficou acima da média? Ou seja, acima de 36. Vamos lá. Eu tenho janeiro 38, fevereiro não entra, março, o maio também não, junho, julho não. Acima, o agosto vai entrar? Não, porque o agosto está igual, né? Então, o agosto não entra. Setembro, outubro, novembro e o dezembro, né? Beleza. Ele quer saber em quais meses o número de nascimentos foi acima da média, né? Então, vamos lá? Vamos descrever? Quais são os meses? Na letra B de bola, eu vou colocar aqui de outra cor, para que você fique para ficar melhor você visualizar. Então vamos lá, B. Eu vou ter quem? O janeiro, próximo março, depois o junho,
depois o setembro, depois outubro, né? Novembro, e por último, o que? E por último, dezembro. Legal? Então tá aí. Difícil? Creio eu que não, né? Mas é bem legal essa parte de estatística e importante para você. Aí vai ficar um exercício aí para vocês. Vai sobrar tempo para a gente, depois eu retorno e faço com vocês, tá certo? Então fica aí exercício para casa. Então vamos seguindo. Aqui também fica para casa. Ó, aí ó, vocês já percebem que aqui ó, uma lista bem maior e ele já tá pedindo a média, a mediana. Tá vendo? Aí vocês vão fazer o que? Vão ver se a quantidade aqui é par ou ímpar. Como vocês podem ver aqui, ó, tem 20 testes. Então 20 testes é o que? Par. Se é par, aí vocês vão fazer o que? Divide por 2, vai ser o que? O 10º e o 11º. Aí vocês vão contar aqui, ó, no de pontos, né? Que vai ser o 10º e o 11º, legal? Mas pode ser que seja assim ou pode ser que não. Mas aí, ó, vocês percebem que ele está colocando 970 alunos. Então vocês vão fazer o quê? Não vai ser exatamente o que eu falei em relação aos testes. Os testes. Vocês vão fazer o quê? Pegar o 970 e dividir por 2. E depois vai ser esse resultado e o seguinte, tá? Eu vou fazer com vocês. Fica tranquilo. Fica tranquilo aí. Vai ficar para casa, mas eu retorno para fazer junto com você. Legal? Fica tranquilo. Pronto. Capítulo 24, dando segmento aí em estatística 3, tá? A gente vai começar agora medidas de dispersão. Medidas de dispersão eu vou deixar para a próxima aula, tá certo? A gente vai ver só uma palhinha: desvio absoluto, desvio médio absoluto, desvio padrão e variância, tá certo? E depois eu vou falar também que não está aqui em covariância. Covariância, tá certo? É a relação da variância com a covariância, a relação desvio padrão com a média. Mas fica tranquilo que eu vou falar direitinho. Aí tem os exercícios, tá? E o Enem Vestibulares, que é por hoje, ok? Então, por hoje a gente encerrou por aqui, tá? Vai ficar exercício para cada somente a quinta e a oitava, beleza? Na próxima aula eu retorno e eu quero que vocês me enviem pelo menos a quinta. Se ficar com dificuldade na oitava, não tem problema, é normal. A oitava já é um pouquinho mais difícil, mas não é tanto, tá certo? E aí, na próxima aula faremos a correção da quinta e da sexta, ou da quinta e da oitava, e aí daremos continuidade. O nosso conteúdo está quase próximo de a gente finalizar, tá certo? Creio eu que uma aula ou duas, no máximo, a gente já finaliza, mas com certeza essa semana a gente encerra o nosso conteúdo, beleza? Então fica com Deus, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.